Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Neste vídeo vamos continuar o nosso curso gratuito de gerenciamento de riscos aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva por favor, deixe o seu like, compartilhe, comente e nos apoie assim. A estar aqui todos os dias trazendo conteúdo para você, certo? Se você estivesse perguntando se eu gravei todos os vídeos no mesmo dia, a resposta é sim, gravei pelo menos a maioria dos vídeos no mesmo dia. Pode ser que eu lance mais alguns aí no futuro, tá? Mas eu preferi separar os temas para ajudar aí na construção de conhecimento, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem ajudar aqui o nosso canal, você pode também se tornar um membro. O link está aqui embaixo, né, esse botãozinho aí de Seja Membro. Você consegue nos ajudar dessa forma a estar produzindo mais conteúdo para cá, para o canal. E claro que quem é membro tem acesso a conteúdos exclusivos, tá? Que não estão aqui disponíveis para o público em geral. Se você desejar também saber mais sobre o assunto de gerenciamento de riscos, na descrição aqui nós vamos ter o link, né, para o nosso curso Gestão de Processos, Riscos, Controles e Indicadores, que é um curso que vai te ajudar a entender bastante de gerenciamento de riscos aplicado à gestão de processo, o risco do dia a dia, tá? Ele é muito importante para você que deseja implantar gerenciamento de riscos na sua empresa. Qual a relação de gerenciamento de risco e governança corporativa? São dois assuntos que estão muito próximos um do outro, né? As estruturas de governança nos últimos anos têm buscado investir no assunto controle interno, no assunto de gerenciamento de risco, porque isso é fundamental. Quando nós pensamos em estrutura de governança corporativa, normalmente você vai ter ali um ente, que é um ente central nesse processo, que é o Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração, eleito pelo conjunto dos acionistas, né, ele vai ter um poder muito grande sobre a instituição, inclusive vai eleger a diretoria executiva, que vai ter ali embaixo dela, né, toda a estrutura de gerentes que vai realizar o resultado daquela instituição. Vai ter ali também reportando para o Conselho, né, auditoria interna, auditoria externa, alguns comitês. Tudo isso ajuda demais mesmo no processo de estruturação de um gerenciamento de riscos. Por quê? Quando você pensa em gestão de risco, você pensa em atingimento de objetivos, em alcance de objetivos. Quando você pensa em estrutura de governança corporativa, você pensa em controle e reporte junto com prestação de contas. Você pensa em ter um respeito ao sócio, um respeito ao minoritário, ao acionista, tá? Quando você pensa em governança, você vai pensar em 4 princípios básicos: equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Esses 4 assuntos estão intimamente ligados com o gerenciamento de risco. Como é que a gente pode fazer esse link, né? Vamos pensar primeiro a nível de reporte, a nível de prestação de contas. Existem muitos riscos vinculados a como você apresenta o desempenho da instituição para as pessoas que estão interessadas nela, para os stakeholders, né? Seja o governo, seja o acionista, seja um cliente, o público em geral e assim por diante. Existe a possibilidade de, na composição de um relatório, você cometer um erro, inserir informação errada. Existe a possibilidade de pessoas manipularem informações para apresentarem um resultado que não é real. E tudo isso impacta diretamente na imagem do negócio e no quanto esse negócio é valorizado. Empresas muito grandes, obviamente, vão sentir isso com mais pressão, né? Vão ser mais pressionadas para ter um resultado aí mais interessante, mas mesmo empresas pequenas podem sofrer com isso. Por exemplo, uma apuração errada na contabilidade quanto aos seus impostos pode fazer você pagar mais imposto do que deveria. Ou seja, uma contabilidade errada pode gerar um problemão, né, quando se considera o aspecto fiscal. No aspecto, por exemplo, de metas, né, ou mesmo de vendas, a composição errada de um relatório de comissões baseado em vendas que não aconteceram, uma pessoa fraudou no processo de vendas, ou mesmo num processo de vendas que tem falhas estruturais, né, e gera aí erros de pedido, por exemplo, né, isso vai te gerar uma série de problemas no futuro. Então, assim, considerar esse aspecto de prestação de contas é muito importante, porque você pensa desde o sócio que vai ali ter essa informação, como também os gestores que precisam ter essa informação e a partir dessa informação tomar a decisão. Quando você pensa em prestação de contas, você tem que imaginar que foi delegado um ativo para alguém, essa pessoa recebeu autoridade sobre aquele ativo e ela precisa gerar resultado com aquele ativo. Se as regras do jogo foram bem esclarecidas, o gestor precisa ser cobrado por isso, tá? O que acontece às vezes, né, em algumas empresas, principalmente empresas menores ou empresas familiares, né, é que você contrata um gestor, dá para aquele gestor uma responsabilidade específica, né, dizendo, olha, você precisa cuidar dessa área aqui, mas não entrega para esse gestor a autoridade, tá? As empresas brasileiras ainda têm muito esse detalhe, né, de ter uma centralização muito grande na tomada de decisão. E impede, por exemplo, o gestor de tomar ações que são fundamentais para que o negócio evolua adequadamente, tá? Se você ainda passa por isso, possivelmente é porque você ainda tem insegurança. E essa insegurança está vinculada, obviamente, à necessidade de você entender os teus riscos e gerenciar eles adequadamente.
certo? Então sim, prestação de contas está diretamente vinculado com a ideia de gerenciamento de risco. E transparência, será que está? Com toda certeza, né? Transparência tanto é um valor importante, né, como também uma questão que está muito em voga por temas envolvidos com compliance, tá? Compliance é um assunto importante e, assim, se você quiser simplificar a ideia de compliance, basicamente é fazer aquilo que você deve fazer aquilo que você é obrigado a fazer, tá? Quando você tem uma lei, por exemplo, você não deve tentar burlar essa lei, você deve cumprir com a lei. Ou seja, fazer adequadamente uma rotina de compliance é basicamente fazer com que a empresa cumpra com obrigações que ela deve cumprir. É pagar adequadamente o salário do funcionário, é você não ter nenhum problema com a questão do recolhimento dos seus tributos, respeitar questões de alvarás, de licenças, ter aí uma orientação, né, adequada no sentido de não tentar cometer algum ato fraudulento, de suborno, algo do gênero. Tá? Isso são rotinas de compliance. Claramente, né, que além disso envolvem também questões internas. Se a sua empresa tem um código de conduta, se não tiver, tem um vídeo aqui no canal falando sobre código de conduta. É fundamental construir. A gente também tem um processo de consultoria na nossa empresa, né, que trata desse assunto. Se você tiver interesse em investir no tema, é muito importante. Algumas políticas internas do seu negócio podem, né, ser apresentadas para as pessoas e eventualmente as pessoas não estarem dando atenção devida. Por quê? Né? Talvez essa cultura não esteja ainda tão disseminada. E o compliance está muito vinculado com isso, né? Então quando você pensa a nível de transparência, está justamente nisso, você mostrar o que você faz e não somente aquilo que você precisa mostrar. É você ter certeza que as pessoas vão olhar para você, para o seu negócio, né? E sentir que ele é um negócio responsável, que ele é um negócio que ele está realmente buscando ter um impacto positivo, tanto em aspectos econômicos quanto em aspectos sociais, na geração de emprego, na geração de lucro, no impacto positivo para a comunidade em que ele está inserido, né? Isso são medidas que claramente, né, quando você implanta e você pensa em uma rotina de compliance, né, pensa numa rotina de transparência, você também está vinculando com o gerenciamento de risco. Porque se você não faz isso adequadamente, você corre o risco de tomar uma multa, você corre o risco de ter uma prática inadequada que vai queimar a tua imagem no mercado, né, te gerar um dano de imagem absurdo e, consequentemente, te afastar de investidores, te afastar de fornecedores e assim por diante. Tá? Então, sim, a transparência é algo fundamental, pensando nos sócios, mas também pensando nos outros stakeholders. Isso está vinculado com o gerenciamento de risco, em especial no aspecto report. Né? O gerenciamento de risco tem essa área também de report, que é um risco muito sensível, natureza de risco muito sensível. E quanto à equidade, né? Todo mundo quer ser tratado de maneira adequada, né? Igualitária, na medida do possível. Isso é muito importante, tá? Porque você pode, por exemplo, uma instituição, ter ali dois sócios, né? Dois irmãos, por exemplo, estão investindo junto em um negócio, e ficar aquela desconfiança chata, né? Poxa, será que o meu irmão não está tirando dinheiro da empresa, está acontecendo alguma coisa assim meio esquisita? Será que eu estou sendo tratado da mesma maneira, né? Estou conseguindo ter o valor do meu trabalho igual ao valor dele, né, se nós fazemos o mesmo esforço? Isso é uma preocupação, né? Será que a minha decisão é tão importante quanto a dele ou não? Será que você delegou realmente essa decisão para ele, né? Ser tratado de maneira equânime, né, ser tratado de maneira igualitária, é algo muito sensível. E para isso envolve justamente a estruturação de controles robustos e de uma boa rotina de prestação de contas e reporte, tá? Quando você tem dentro da sua instituição uma cultura que valoriza o tratamento equânime das pessoas, né, elas também vão se sentir valorizadas. Isso é muito importante para você ter uma rotina de trabalho quanto equipe que seja mais produtiva. As pessoas são mais produtivas quando elas se sentem valorizadas. Inclusive os líderes do negócio, inclusive os sócios do negócio. Será que só um sócio toma decisão? Será que só um é valorizado? Será que aquele sócio pequeno, né, que ele é importante ainda assim, mesmo não sendo o majoritário, ele vai ser tratado como alguém que não tem valor para o negócio? Isso, obviamente, né, é um assunto delicado e precisa ser tratado dentro do aspecto de governança corporativa. E quando a gente pensa nisso, claramente pensa nos aspectos de risco. Esse processo de tomada de decisão, esse processo de deliberações dentro da instituição está diretamente vinculado ao gerenciamento de risco. Quem recebeu determinadas responsabilidades, quem recebeu autoridade, como está o processo de delegação, de gerenciamento dos ativos e, claro, né, como está o reporte disso. Tudo faz parte do processo de gerenciamento de riscos. Ele ajuda a te dar mais segurança nesse sentido, tá bom? Inclusive, obviamente, no aspecto de fraudes, né, se está não acontecendo alguma coisa esquisita aí na sua empresa.
E quanto ao aspecto de responsabilidade corporativa, que está aí muito próximo de governança também, né? Faz parte dos princípios de governança. Claramente o gerenciamento de risco te ajuda nisso também. Pensa, por exemplo, no impacto ambiental que pode ter o teu negócio se você não faz um descarte adequado dos teus resíduos. Talvez gerando até um processo de emissão aí de um poluente em um rio que pode tornar aquele rio inútil para a população ali que vive naquela região. Ou talvez um resíduo radioativo pode ficar aí disponível no local e atingir as pessoas naquela região. Trabalha, por exemplo, com raio-x, né, com equipamentos que trabalham aí com radiação. Imagina, por exemplo, né, que a tua empresa ela gera um problema na região, né, gera um dano na região que pode reduzir os empregos na região. Como isso poderia acontecer? Que situação poderia fazer com que uma empresa ela retirasse empregos da região? Quando ela começa a ter um comportamento que afasta investimento. De repente a sua empresa ela não está adequada ainda na questão da segurança do trabalho, de maneira sensível, tá? Alguns pontos mais delicados que são importantes não estão sendo dada atenção. Isso é muito arriscado para você. Você pode ter um acidente de trabalho mais grave, pode ter um processo gigantesco vinculado a isso, gerar um dano para a saúde de uma pessoa que vai afetar uma família inteira, ou talvez mais de uma família, talvez várias famílias, várias pessoas podem se acidentar. Imagina aí o tamanho do problema, tá, que isso vai ocasionar. Imagina, por exemplo, a sua empresa ter a imagem dela desgastada por uma situação dessa, um acidente de trabalho, um acidente com o cliente. Talvez uma venda que você fez que não foi entregue adequadamente e gerou um dano para uma pessoa. Imagina o que pode acontecer, tá? Então tudo isso está na responsabilidade corporativa. A responsabilidade corporativa vai também envolver a própria existência do negócio. Se a empresa não existe, ela não vai conseguir executar a sua função. Então a primeira atividade vinculada ao aspecto de responsabilidade corporativa é justamente com a própria instituição. Ela permanecer existindo, né? E para isso você precisa ter lucro, você precisa ter resultado positivo. Todos esses temas estão vinculados ao gerenciamento de risco. Por isso é importante você considerar. Será que a minha estrutura de governança, na forma como eu tomo decisão hoje, como eu trato os meus sócios, como eu reporto isso, será que eu estou me sentindo seguro suficientemente? Será que eu preciso repensar um pouco aí do meu business nesse sentido? Talvez você precise de gerenciamento de riscos na sua instituição, tá certo? Mais uma vez, link aí na descrição para o nosso curso de Gestão de Processos e dos Controles Indicadores. Quem desejar saber mais sobre o assunto, também pode conversar com a gente. Nós ajudamos aí na implantação de gestão de riscos dentro da nossa consultoria. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.